Olá, leitores e leitoras, tudo bem com vocês? O meu nome é Isadora Riner, esse aqui é o canal Batalhas Literárias. Dei uma travada aqui, tô meio congestionada. Hoje a gente tá no nosso penúltimo vídeo de coisas que não podem faltar na série de Harry Potter. Caso tu seja um energúmeno que não está acompanhando as notícias atuais, a HBO Max está produzindo uma série de Harry Potter. A premissa é ser extremamente fiel aos livros. Então, cada livro que a gente tem lançado, a gente vai ter uma temporada de série. Num período aí de pelo menos uns 10 anos, a gente vai ter pelo menos 7 temporadas. E eu estou fazendo essa série de vídeos, que eu vou deixar linkada a playlist aqui em cima, de coisas que minha opinião, não podem faltar na série de Harry Potter, mas que tem nos livros. Então, Bia, roda a vinheta e logo mais a gente vai falar sobre esse livro aqui. Olá, leitores e leitoras! No vídeo de hoje, que vai ser apenas a parte 1, porque assim, o meu roteiro, ele deu um pouquinho, entendeu? E aí eu fiz aqui 64 itens e eu parei exatamente aonde acaba o primeiro filme. Então eu fiz tudo que pra mim não pode faltar até esse ponto e aí num próximo vídeo a gente vai falar o restante, tá bom? Então, Bia, contador e bora. Primeira coisa, no início do livro a gente tem uma conversa entre o Snape e o Yaxley sobre tomar o Ministério. E depois eles vão repassando essa ideia pro Voldemort, né? Nos filmes a gente só vê isso já tendo acontecido, o Ministério já tomado praticamente, mas eu acho bem importante a gente ver essa dinâmica do fato realmente acontecendo, sendo planejado. 2. A Bellatrix, nesse mesmo jantar em que é falado pro Voldemort, porque eles estão reunidos na mansão Malfoy, que agora é o centro de operações, né, a base de operações do lado das trevas. A Bellatrix falando que vai matar a ninfadora Tonks, porque ela sujou o nome da família se casando com um lobisomem. E aí tem várias piadas e provocações sobre isso também, porque tem toda a supremacia do sangue. 3. O plano do Valdemar, nesse mesmo jantar ali, né, sobre limpar as famílias de puro sangue, né, começando pelos próprios comensais. Então, os casamentos seriam apenas entre bruxos de sangue puro, ia ter uma certa eliminação de pessoas de sangue sujo, né, entre aspas, são pessoas mestiças ou nascidas trouxas. 4. Voltando ao tópico que eu já falei em todos os vídeos anteriores, a personalidade dos personagens, porque assim, aqui a gente vai falar só do Harry, mas eu já mencionei em todos os outros vídeos que a personalidade dos personagens é absurdamente diferente entre livro e filmes. Basicamente, a Gina é uma água de salsicha, a Hermione é uma sabe-tudo e ela não sabe tudo não, o Ron é só um alívio cômico, o Harry às vezes, assim, ele é meio corajoso, mas ele também tá meio perdido, e não é nada assim, nada assim. Inclusive, vários personagens são extremamente escrotos e horríveis, e nos filmes eles, tipo assim, são passados de, ai, pobrezinho. Tadinha, que barra! Então, nesse tópico aqui eu vou falar apenas sobre o Harry. Por quê? Quando a gente vê ele pela primeira vez neste livro, ele tá observando os Dursley mudar de ideia de novo. O tio Walter, ele tá se debatendo ali se ele sai da casa com a família ou se ele fica, e já acho que é a 8ª vez que eles estão fazendo as malas e mudando de ideia e tudo mais. E aí o tio Walter fala assim: não, a gente não vai, porque isso é um plano pra tu ficar com a nossa casa, porque isso não é tão perigoso pra gente, esse lance ali do Lorde não sei o quê. E aí o Harry, que é muito irônico e sarcástico nos livros, eles só lançam assim: claro, porque eu quero muito ficar nessa casa, que eu tenho tantas memórias afetivas dessa casa. E aí ele continua, né? Tirando que eu já tenho uma casa, né? Meu padrinho deixou a casa dele pra mim, no caso. Então assim, eu já tenho uma casa, não preciso da casa de vocês, não. E aí no fim, ele fala sobre a necessidade deles saírem dali, de fato, porque ali não é seguro, né? Por conta do feitiço de proteção que vai acabar assim que ele ficar maior de idade, né? Assim que ele atingir a maioridade. E aí os Dursley realmente acabam indo, eles são levados por membros da ordem. E aí a gente leva ao tópico 5, que é o Duda falando que o Harry não é um desperdício de espaço, depois que o Walter e a Petúnia são, assim, muito foda-se pra eles, assim, quando eles estão indo embora, né? Eu não vou nem falar dos membros da ordem e do choque que eles ficam quando eles veem o tratamento que o famoso e grandioso Harry Potter recebe dentro da própria casa, mas sim dessa rivalidade entre os primos chegando ao fim, chegando o pé de guerra não existe mais, assim. Porque provavelmente eles entendem que é a última vez que eles vão se ver. 6. Quando os membros da Ordem da Fênix chegam ali na casa dos Dursley, né, pra transportar o Harry, tem
toda uma explicação sobre como os feitiços de proteção realmente funcionam e o modo e sobre por que que eles estão indo de testralhos ou vassouras, né? Isso é muito importante e é explicado aqui. O feitiço de proteção, como que ele funciona a partir do momento em que o Harry, ele não chama mais aquele lugar de lar, a proteção sobre aquela casa acaba. E eles vão de vassouras ou testralhos porque não são rastreáveis. Então isso é importante, eu quero muito ver, principalmente porque quem explica é o Alastor Moody e eu quero muito ver o Olho Tonto falando sobre isso. Sétimo, as modificações que o Sr. Weasley faz na moto dos Sirius, que está com o Hagrid, no caso, né? E como isso ajudou na fuga do Harry, o que nos leva ao 8º ponto, que é a morte da Edwiges, tá? Tópico sensível gatilho. Mas assim, o que que acontece? A moto, ela foi toda modificada, né? Então, assim, ela tem ali eu acho que é o bafo de dragão que eles chamam, que é aquele que cospe fogo pela moto que a gente vê, mas nos livros a gente vê até, inclusive, um dos botões ali que o Sr. Weasley fez, ele joga uma parede de tijolos que acaba, tipo, fazendo alguns comensais da morte bater contra, e tem várias coisas que eles colocaram ali que é muito, muito legal e eu quero ver. Mas a morte da Edwiges, tá? A Edwiges, ela morre de uma forma bem diferente. Nos filmes a gente vê ali que ela meio que se joga na frente do Harry para defender ele de um Avada Kedavra. Aqui, ela está dentro do sidecar, dentro da sua gaiolinha no sidecar, e ela é, sem querer, acertada. Não estão mirando nela e ela não tenta salvar ele. Ela fica basicamente, tipo, ela é acertada sem querer. Isso, nossa, eu achei muito mais emocionante ver a Edwige salvando de fato o Harry, se jogando na frente dele. Porém, a gente tá falando sobre ser fiel aos livros, né? Até porque a Edwige, ela morre dentro do sidecar, né? Dentro da sua gaiolinha, e depois ela explode porque o Harry acaba... Ai, não sobra nada dela, sabe? É muito triste, muito, muito triste. E ela não tem esse direito. Fica de boa, relaxa. 8º, o Snape arranca a orelha do Jorge, isso a gente já sabe. Só que o Snape estava tentando acertar um comensal da morte e ele acaba errando. Por isso ele acerta a orelha do Jorge. Isso é muito importante da gente ver, ainda mais quando a gente tá falando sobre o Snape ser um agente duplo, né? Que ele tá ali meio jogando por 2 times, entendeu? 10º. A forma como o Harry verdadeiro é reconhecido. Basicamente, o Voldemort acha ele porque tem vários Harrys, né? Isso a gente já sabe. Só que o Sten Champike, que é o Lalau Champike, no caso, o cara do Noitebus, sabe? Aquele todo cheio de espinha e tudo mais. Esse cara, esse gurizão, ele é um comensal da morte sob o feitiço Impérios. E aí o Harry, ele sente que o Stan ele não tá pela maldade, entendeu? Então, ao invés de lançar um Avada Kedavra, ele lança um Expelliarmus. E aí, basicamente, ele estupora o Sten Champike e ele acaba caindo da vassoura. E é assim que as pessoas reconhecem, porque eles sabem que o Harry não lançaria um Avada Kedavra e que Expelliarmus é o feitiço de escolha do Harry. Então, é por isso que eles acabam chamando o Voldemort, é assim que ele é reconhecido. 11. O Hagrid se joga da moto pra salvar o Harry. Ele se joga em cima de um comensal da morte que tá vindo pra cima deles. Ele simplesmente se joga da moto. E aí a moto fica bem desgovernada. E é nessa hora que o Vold chega e tenta acertar o Harry. E aí a varinha do Harry age por conta própria com um feitiço dourado. Isso a gente precisa ver, o feitiço dourado e a varinha se mexendo por conta própria. A gente até vê a varinha meio que fazendo assim, né? Mas eu quero ver o feitiço dourado, de fato. E é um tema muito discutido nesse livro, que foi completamente obliterado dos filmes. 12º. Quando eles pousam, não é aquele pouso bonitinho. Eles basicamente destroem a moto na queda. O Harry se quebra inteiro, se eu não me engano ele quebra algumas costelas, quebra um braço, ele fica desacordado, o Hagrid também tá desacordado, e quem recebe e cuida deles são os pais da Tonks. Então, quando o Harry acorda, ele vê a Andrômeda, que é a mãe da Tonks, e ele se apavora e ele procura a varinha tentando acertar ela, porque ele acha que é a Bellatrix. Por quê? A Andrômeda é irmã da Bellatrix. São em 3 irmãs, que é a Andrômeda, a Bellatrix e a Narcisa. Então, elas são de fato muito parecidas. E aí é por isso também que lá a Bellatrix falou que vai matar a Tonks por sujar o sangue da família, porque a Tonks é sobrinha da Bellatrix, que é uma coisa que se tu não leu os livros, provavelmente tu fica meio perdido e não sabe. E aí no fim o Ted, que é o pai da Tonks, acaba acalmando o Harry e tal, para que ele também possa se curar, e é eles que cuidam deles, né?
O que nos leva ao tópico 3, e o porquê caralhos eles estão lá. Basicamente, cada um dos membros da Ordem da Fênix iria para um lugar seguro e de lá usariam uma chave de portal para ir para Toca. Então, o Hagrid e o Harry foram para casa dos pais da Tonks e aí lá eles têm uma chave de portal, ou seja, eles têm um horário exato que eles precisam ir e tal, para ir para Toca. Então, eles vão para lá. Por isso, eles não vão direto para Toca, não. 14º, o Lupin fica absurdamente putaço com o Harry por lançar um Expelliarmus no Stan Pike. E ele fala que é assim que eles descobriram. E aí ele fica muito, muito puto. E o Harry defende o Stan Pike. Ele defende o Lalau, falando assim, não, ele provavelmente não sabia a gravidade do que ele estava fazendo, eu não ia matar ele. E aí Lupin fala, mas provavelmente com ele Expelliarmus que tudo lançou nele, ele caiu da vassoura, provavelmente ele morreu igual, por causa da altura, entendeu? Só que o Harry fica, tipo, irredutível. Ele fala, não, eu não vou lançar uma maldição da morte em uma pessoa que provavelmente não sabe o que tá fazendo. Não é do meu feitio. Realmente a gente vê muito da personalidade do Harry nos livros e a gente precisa ver isso na série também. Obrigada, HBO Max. 15. A Molly meio que descobre, depois que todo mundo já chegou, a gente já viu o Jorge se curando, que o Moody morreu, que quem provavelmente traiu foi o Mundungo, aquela coisa toda. Eles ficam ali na toca, né? E a Molly meio que descobre o plano do trio de sair dali pra fazer alguma coisa. Ela não sabe se são, o que ela não sabe que são procurar Horcrux, ela não sabe nada disso. Mas ela sabe que tem um plano acontecendo, ela sabe que eles estão planejando alguma coisa, entendeu? Com os preparativos do casamento do Gui e da Fleur, basicamente ela ocupa eles o tempo inteiro separados, para eles não poderem conversar. Isso eu quero muito ver, eles organizando as coisas pro casamento, mesmo sem necessidade, tá? Mas justamente para eles não poderem comunar entre eles, entendeu? 16. O vampiro no sótão. A gente já ouviu falar sobre o vampiro no sótão, eu já falei sobre eles aqui em vídeos anteriores, favor assistir, mas o vampiro no sótão ele se torna uma coisa bem essencial pro plano do trio de sair. Por quê? Porque os Weasley tem um vampiro no sótão e ele parece uma criatura meio doente, enfim, e o Rony vai lá e faz um feitiço nele, fazendo com que ele fique ruivo e que ele pareça extremamente doente, com algumas espinhas na cara e tudo mais, pra ele falar que aquele vampiro, na verdade, é o Rony que está em casa com sarapintose, que é uma doença altamente transmissível no mundo bruxo e muito perigosa. Por isso que ele não vai pra Hogwarts, enfim, várias coisas, e também pro Ministério não ficar atrás da família dos Weasley, justamente por isso. Ao mesmo tempo em que a Hermione nos filmes, a gente só vê ela fazendo obleviate, como se ela estivesse apagando completamente a história deles, mas basicamente o que ela faz é modificar as memórias dos pais dela para que eles acham que são um casal que não tem filhos e que está viajando para a Austrália e que se der tudo certo, depois ela vai atrás deles para modificar a memória de volta. Ela não apaga ela da vida deles, como é no filme, né? Graças a Deus também, porque Oceania que me faz chorar, pelo amor de Deus. 17. Organizando os livros para levar na missão, o trio vê que Hermione roubou um livro da sala do Dumbledore, o que é incrível, porque Hermione tá com pilhas de livro e ela se recusa, inclusive, a não levar Hogwarts uma história. Porque, assim, eu já quero ler esse livro, entendeu? Fazendo favor, alguém podia lançar esse livro pra nós poder ler? Que eu tô querendo, entendeu? Mas, de qualquer modo, ela mostra que ela tem um livro sobre Horcruxes que ela roubou. Ela deu um átio e ela roubou da sala do Dumbledore depois que ele morreu. Não, tava lá, eu peguei emprestada. 18. Tem uma manhã em que o Harry acorda e ele fica usando feitiço só porque agora ele já é maior de idade e ele pode. Então ele só usa feitiços porque, basicamente, sim. Então eu acho isso bem interessante, assim. Ele basicamente pega o óculos com áquio, coloca no próprio rosto, quase fura o olho, mas assim, só porque ele pode, então ele faz. E eu acho isso legal. Porque, assim, por mais que a seriedade do assunto é muito grande, ele ainda é um menino de 17 anos. Então, deixa eu aproveitar e eu quero ver essa versão um pouco mais juvenil deles também. 19. O presente de Aniver que a Gina dá pro Harry. Basicamente, a Gina dá um beijo para o Harry. E esse beijo, ele é interrompido pelo Rony. Grande irmão. Obrigada, Rony. E aí segue desse beijo uma briga muito... E é um beijo, tá, gente? É um beijo. E aí segue uma briga do Rony com o Harry, porque o Rony fica assim, pô, tu terminou com ela sabendo que vocês não iam poder ficar juntos, é uma sacanagem o que tu tá fazendo com ela. E aí o Harry fica tipo assim, eu sei, irmão, eu sei, mas é que eu não vou ficar com ela sabe disso. Eu sei que eu não vou poder ficar com ela, que eu não vou poder casar com ela. E aí o Harry começa a ter pensamentos sobre ela casando com outra pessoa e ele fica muito puto com isso. E é muito legal a gente ver esse tipo de coisa também, porque ele é completamente apaixonado pela Gina, né? 20.
O Ministro da Magia, quando ele leva o testamento do Dumbledore pro trio, tem uma discussão muito acalorada. Não é que nem a gente vê ali não, tá? Por quê? Tem todo um questionamento do porquê que só agora ele tá levando os itens do testamento. A Hermione fala, é claro que ele tá trazendo os itens só agora por conta dos 30 dias. Aí eles, 30 dias? E ela, sim, 30 dias. Basicamente, qualquer coisa de testamento, o Ministério pode pegar para ficar sob investigação por 30 dias. Provavelmente porque eles não acharam nada em 30 dias, eles vieram entregar pra gente. E aí ali já começa um nível de desconfiança entre o Ministério, novamente, porque o trio já não confia muito no Ministério, agora muito menos. A discussão fica tão acalorada que, pra tu ter uma noção, o ministro, ele chega a apontar a varinha pro Harry e chega a fazer um buraco na blusa dele, tipo, queima a blusa dele, assim. E aí o Ron e a Hermione levantam pra defender ele com varinha em punho, tipo assim, bora. Arreia a mão da minha cara, arreia a mão da minha cara. E aí o Harry fala, não, ele é exatamente o que ele quer que a gente faça, ele quer que a gente seja presa. E o ministro fala, percebeu que tu não tá mais em Hogwarts, né, que as tuas coisinhas insolentes não podem mais passar em branco. E aí nisso entram a Molly e o Arthur Weasley, e eles olham pra aquela cena e falam, vamos dar uma respirada, galera, vamos dar uma acalmada aí, porque definitivamente não é igual ao aquele encontro super tranquilo que a gente tem no filme. 21. O Harry, ele se disfarça com a poção polissuco no casamento do Guy e da Fleur. Porque podia ser muito perigoso ele tá ali, né? Enfim, a informação de que ele está ali iria vazar de algum lado. Então, ele tomou uma poção polissuco de um vizinho distante ali, que eles conseguiram arrancar uns cabelos, e aí ele se transforma em Barry Weasley, um primo distante da família. 22. O Victor Krum vai pro casamento do Guy e da Fleur. E isso a gente precisa muito ver, porque isso causa muitas coisas. Primeiro que o Ron fica atrelado de ciúme, assim, ele fica puteado. Só que o principal e o mais importante para esse momento é que o Krum fica muito brabo, e é aí onde a gente tem dois estalos muito grandes no livro. O primeiro é porque ele fica brabo, porque o pai da Luna está usando um colar com as relíquias da morte, com o símbolo das relíquias da morte, e ele diz que isso é o símbolo de Grindelwald, que ele tem certeza que é esse símbolo, e ele fala um pouco sobre a história de Grindelwald, que se torna muito recorrente nesse livro também por conta do Dumbledore, né? Então, é bem importante isso para depois. E aí, depois, ele chega a sacar a varinha, inclusive. E é onde o Harry percebe que a varinha do Krum foi feita pelo Gregorovitch, por quem o Vold estava procurando, né? E o que o Harry viu pela conexão, pela visão, né? E o Gregorovitch só foi mencionado no livro 4, na inspeção, na pesagem das varinhas, mas agora retorna porque o Voldemort está procurando pela varinha das varinhas, né? Enfim. E aí, por isso que ele foi no Olivaras, o Olivaras não soube responder nada, e aí ele foi, então, para o Gregorovitch por conta daquele problema da conexão da varinha dos dois. 23. O Eliphas Dodge aparece. A gente já viu ele nos filmes. Porém, o Eliphas Dodge, aqui tem uma conversa que é muito mais profunda, porque tá a tia Muriel na mesa, tá o Harry e tá o Eliphas Dodge. E o Eliphas Dodge sabe que o Harry é Harry e não Barry, e a tia Muriel não. E eles estão conversando sobre Dumbledore. E a tia Muriel começa... E aí o Eliphas Dodge fala sobre a infância do Dumbledore, sobre como foi muito sofrido pra ele, muitos infortúnios aconteceram na vida dele. E a tia Muriel interrompe, falando várias asneiras, falando que teve matança entre família, que o Dumbledore foi uma desgraça. E aí foi aí onde o Harry, ele começa a ficar muito desconfiado do Dumbledore. E o Eliphas Dodge fica muito triste e choroso, porque a biografia do Dumbledore por Rita Skeeter tá para sair. Isso é muito importante, porque a gente vê que toda a lealdade e a fé cega que o Harry tem no Dumbledore começa a ruir aos poucos, e ela começa a se quebrar conforme a narrativa vai passando. Isso eu quero muito ver, porque no filme parece que nada disso nunca aconteceu. 24. Depois de todo o alvoroço no casamento, quando eles já fugiram, tem muita coisa que acontece diferente. Primeiro de tudo, né? O Harry fica embaixo da capa da invisibilidade, naquele café que eles vão lá tomar, e é ele que percebe que tem 2 comensais da morte, lançando um feitiço protetor no Ron e na Hermione. E aí o Ron se joga na frente da Hermione pra proteger ela, ele leva um feitiço de amarrar, que ele fica todo amarrado e tal. E aí depois disso acontece mais ou menos igual no filme. Só que é interessante a gente ver sobre isso, porque eles não entendem ainda como que eles foram encontrados pelos comensais da morte naquela cafeteria, que a gente já vai entrar sobre esse ponto aí. 25. Quando eles já estão no Largo Grimmauld, aparece um patrono do Sr. Weasley falando que a família tá bem, mas que tá sendo vigiada e por isso que eles não podem entrar em contato. Então, em primeiro momento, a gente já sabe que eles estão bem, que tá todo mundo seguro. 26. Ainda no Largo Grimmauld acontecem muitas coisas que eu fiz tipo A, B, C e tal, porque, de fato,
Eu senti muita falta dessas coisas. O Harry sofre muito com dor na cicatriz, e ele vê o tio Vold fazendo o Draco torturar uma galera com a maldição Cruciatus. E o Draco tá apavorado, obviamente. Então a gente vê muito sobre a dinâmica do Draco sendo um comensal da morte. Sendo obrigado, basicamente, a ser um comensal da morte, né? Eles vasculham a casa e acham uma carta da mãe do Harry pro Sirius. Que o Harry tinha mais ou menos 1 aninho de idade. Que ele amou a vassoura de brinquedo que ele ganhou do Sirius, que voava e tal. Baixinho. Eles viram o Rabicho, que o Rabicho não parece estar muito bem. Que eles conheceram a Berta Jorkins, a Batilda Bagshot, que eles tinham um gato. E junto a tudo isso, ainda tem uma foto do Harry pequenininho voando, saindo e entrando da imagem com os pés do pai correndo atrás. Só que a carta tá cortada, porque provavelmente o restante foi roubado. E eu preciso ver isso, porque o Harry vê a caligrafia da mãe dele e ele fica tipo assim, nossa, minha mãe não é só descrita por fotos e lembranças de pessoas, ela realmente existiu, sabe? Eu tô segurando uma coisa que é da minha mãe. E isso é um soco no estômago imenso. Nossa, dói demais. Eu quero muito ver. O monstro a gente vê pontualmente nos filmes, mas a gente não vê todo o crescimento do monstro, todo o desenvolvimento do monstro e o quão massa ele é. Mas eu quero principalmente ver ele contando a história do medalhão do Régulo, porque eles se tocam que RAB, que tá no medalhão, né, é o irmão do Sirius, né? E ele conta a história inteirinha, que o Voldemort pediu um elfo para testar a caverna onde ele escondeu o medalhão, que era uma das Horcruxes. Ele pediu pro Régulo, que era um comensal da morte na época. O Régulo falou pro monstro que isso era um dos maiores privilégios. Então, o monstro foi torturado pelo Voldemort. Ele foi para debaixo da água. Ele quase morreu pelos Nefari que estavam lá pegando ele e tal. E aí, nesse momento, o Régulo chamou ele de volta e ele desaparatou pra volta da casa ali, né? E nesse meio tempo o Voldemort ficou rindo muito e tal. E aí, depois disso, a gente tem todo o arco de arrependimento e de redenção do Régulo, né? Indo pegar o medalhão, substituindo pelo falso, se sacrificando, mandando o monstro voltar com o medalhão verdadeiro. É incrível, é incrível, 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 incrível. É muito sensível, é incrível. E aí, é de arrepiar de verdade, assim. E ele chora muito pela perda do mestre dele. O monstro chora muito pela perda do Régulo, inclusive a Hermione tenta confortar ele e ele não deixa porque uma sangue ruim encostou nele e tudo mais. Mas esse não é o ponto. O ponto é que essa cena precisa ter, principalmente quando a gente fala que a gente descobre tudo o que aconteceu e sobre as propriedades de desaparatação e aparatação dos elfos, que é extremamente diferente dos bruxos. A lei maior dos elfos domésticos é servir o seu mestre. Então, em qualquer ocasião, se um bruxo chamar o seu elfo doméstico, ele precisa comparecer, mesmo estando preso, por exemplo, numa busca de Horcrux com o Voldemort. O feitiço tabu. Lembra que eu falei como a gente não sabia que os comensais tinham achado eles na cafeteria? Basicamente, no livro é explicado finalmente que esse feitiço existe, ele foi criado para que quando alguém diga o nome Voldemort, é sinalizada uma localização. Então é por isso que os comensais acharam o trio naquela cafeteria, porque eles falaram Voldemort. E depois eles acharam eles no Largo Grimmauld também. Inclusive eles estavam do lado de fora, só como tá protegido pelo feitiço Fidelius, eles não conseguem ver o que tem ali, eles só sabem que existe alguém ali falando Voldemort, que é uma coisa que inclusive o Rony bate muito na tecla de não podemos falar esse nome, vamos falar você sabe quem. Só que a gente só descobre isso lá depois, mas é muito interessante que a gente tenha essa explicação no livro. O Lupin aparece e ele se oferece para ir junto na missão. Ele fala que a Tonks está grávida, que ela ia ficar na casa dos pais dela, da Andrômeda e do Ted. E daí o Harry e o Lupin ficam muito brabos um com o outro. Eles brigam muito feio. O Lupin chega a jogar o Harry na parede com um feitiço, porque o Lupin fala que o pai dele teria gostado de saber que ele iria junto pra terminar isso de uma vez por todas. E o Harry fala, não gostaria não. Meu pai gostaria que tu ficasse junto com teu filho. Tu não abandonaria. Meu pai não gostaria que tu abandonasse teu filho por escolha própria. E aí a briga fica bem acalorada mesmo. Tudo isso porque o Lupin está com aquele famoso peso na consciência de ter esporrado dentro da Tonks. Próximo item, que é o monstro vai buscar o Mundungo, né? E quando ele volta sem o Dobby, porque o Dobby não aparece nessa cena de jeito nenhum,
ele fica dando com uma panela na cabeça, de cobre, eu acho, na cabeça do Mundungo. E aí o Harry fala pra ele parar e ele paralisa assim, e ele fala, só mais um, Mercy, pra dar sorte. E aí o Harry fala assim, não, espera, deixa ele acordado, mas caso eu precise, tu vai fazer as honras da casa. E aí o monstro começa a se sentir muito especial. E aí ali é onde a gente começa a ver uma grande proximidade entre o monstro e o seu mestre, que é agora o Harry, e que, enfim, torna tudo mais legal na história depois, tá? O monstro, de fato, vai se tornando amável conforme vai passando o tempo a partir disso. Foi o que eu escrevi aqui. O Mundungo não aponta pra ninguém no jornal pra mostrar a Umbridge, no caso, tá? Quando ele fala pra quem ele deu o colar, ele descreve a Umbridge, a aparência da Umbridge, no caso, porque teve aquele que ela tava passando, né, no Beco Diagonal, viu ele lá vendendo as coisas ilegais, perguntou se tinha uma licença, ele disse que não, então em troca ele deu o colar para ela, e ele fala que, uma mulher baixinha, atarracada, um laço rosa na cabeça, cara de sapo, porque é assim que a Dolores Umbridge é descrita como uma cara de sapo. A gente passa um mês inteiro de preparação com o trio enquanto eles planejam entrar no ministério. Não é uma coisa assim que nem a gente vê. Basicamente, o monstro, ele começa a cozinhar e agir de maneira muito mais amável, enquanto o trio vai um por um, dia por dia, com a capa da invisibilidade, fazer reconhecimento de campo para ver quem entra sozinho, quais horários essas pessoas entram sozinhas, quem é mais possível deles enganarem, esse tipo de coisa, para realmente conseguirem entrar no ministério. 27. Aí eles, depois que eles identificam e escolhem os 3 bruxos, só a Mafalda é estuporada, só a mulher por quem a Hermione se transforma. Os 2 homens são desviados com coisas da loja dos gêmeos, o que também é bem legal. Um deles come um vomitilho e não consegue parar de vomitar, que é o cara por quem o Ron vai se transformar, e acaba indo para casa, enquanto o outro come um sangra-nariz e começa a sangrar loucamente pelo nariz e é mandado pro São Mungus. Isso é muito, muito, muito legal da gente assistir. Eu quero que seja exatamente assim. 28. O cenário do tribunal é bem diferente, uma vez que os dementadores, eles não estão presos no teto por um negocinho que fica lançando o patrono, que nem a gente vê no filme. Eles estão nos cantos justamente para projetar, causar esse sentimento de medo e desespero nos réus que estão ali embaixo. E isso é muito importante a gente saber, é muito importante a gente ver isso acontecendo. Inclusive, na mesa de quem está julgando, ou seja, da Dolores e do povo ali do mal, né? A Dolores conjura o patrono dela, que é um gato que fica ali. Então, sente-se imediatamente a diferença entre os espaços do tribunal, né? Muito mais frio ali onde a Dolores está, onde a Dolores não está. E ali onde está a banca do tribunal, realmente é um lugar bem mais acolhedor, seguro, por conta do patrono. Mas os dementadores, de fato, ficam soltos ali dentro. 29. O Harry entra no tribunal com a capa da invisibilidade e avisa pra Hermione que tá bem atrás dela. E só depois disso, a Umbridge diz pra Mafalda que o colar que ela tá usando é uma relíquia de família muito antiga. Porque o Harry no filme, ele entra com aquela cara ali e já estupora a Umbridge. Não é assim que acontece. Ele entra com a capa, se esconde atrás da Hermione. A Hermione puxa meio que um assunto com a Umbridge e pergunta, nossa, que colar interessante, Dolores. E a Dolores... Sim, é uma herança de família muito antiga. Mentirosa. E aí sim o Harry não aguenta e acaba estuporando ela por baixo mesmo da capa da invisibilidade. E uma coisa que eu achei muito legal é que a Hermione tira o colar e faz uma duplicata falsa para que ela nunca perceba que saiu do corpo dela. E aí, nesse momento, como a Dolores é estuporada, aí o capeta come solto mesmo, porque daí a Dolores apaga, não tem mais o patrono protegendo, então os dementadores vão pra cima, que se lasque. 30. Os patronos da Hermione, que é uma lontra, e do Harry, que é o vaiado, protegendo a galera, né? Sendo que a Hermione tem dificuldade de fazer o patrono dela, o que é o único feitiço que ela tem dificuldade de fazer. Aí o Harry, que tá como Runcorn, sai do tribunal e fala pro restante de todos os nascidos trouxas e etc, que estão ali esperando o julgamento, falando assim, nova ordem pra todo mundo. Vocês vão fugir e se esconder. O quê, querida? Eles, para serem protegidos, são levados pelos patronos do Harry e da Hermione até a saída, onde aí mesmo que o capeta come solto. Todo mundo corre, todo mundo se esconde, que se lasque. Daí, quando eles chegam no átrio principal, eles dão de cara com o Yaxley. E daí é correria, dedo no cu e gritaria, tudo ao mesmo tempo, pra tudo quanto é lado, porque daí eles se tocam que são impostores. 31. Eles vão parar na floresta
porque a Hermione acha que o Yaxley viu o Largo Grimmauld 12, e assim eles poderiam ter transmitido o local da ordem. Eles poderiam ter feito o Yaxley um fiel do segredo, então mostraria onde eles estavam escondidos. Então ela leva eles para a floresta onde foi o campeonato mundial, onde foi a Copa Mundial de Quadribol, lá no livro 4, aonde a Wink acaba lançando. A Wink lança a marca negra e tudo mais. Então é para essa floresta que eles vão. 32. As dificuldades deles na mata eu quero muito ver, porque parece que é coisa super rápida, mas na verdade eles passam muito cansaço e fome, né? Eles até acham cogumelos, mas a sopa fica bem ruim. Depois disso eles tentam sobreviver de frutinhas, ovos e pão roubado, sendo que a Hermione até deixa dinheiro nas fazendas, né? Quando eles vão lá e roubam as coisas para poder comer. Isso afeta muito o humor deles. Primeiro que eles estão com o colar, né, que é o maior crux que a gente sabe que influencia sentimentos, mas quando as pessoas passam fome, elas agem de forma muito diferente. Eu mesmo Fico insuportável. então imagina numa situação dessa. Aí a gente tem descrito como cada um deles fica. O Harry, muito acostumado a passar fome pela casa dos Dursley, quase não mudava o comportamento. A Hermione só ficava mais grossa e direta, e ela não fazia tantos comentários amigáveis. O Rony, porém, acostumado com 3 gigantes refeições da senhora Weasley, que por sinal eu tava super afim de comer uns pratos da senhora Weasley, porque são muito bem descritos mesmo, e depois foi acostumado com a comida de Hogwarts, nunca passou fome na vida dele. Então o Rony fica insuportável. Eu tive vontade de dar na cabeça dele umas 4, 5 vezes, pelo menos. Foi insuportável. Ele fala umas coisas bem pesadas. 33. O Harry vai até uma cidade vizinha para buscar comida. Nessa cidade, a cidade está infestada por dementadores. Tipo, tá cheia de dementadores. E aí o Harry não consegue conjurar o patrono, e isso porque ele tá com o medalhão. Quando ele tira o medalhão, ele percebe que era isso que não estava permitindo ele sentir o sentimento que precisa sentir para realmente conjurar um patrono. Isso é muito importante a gente ver também, porque é assim que a gente entende a imensidão de que esse medalhão realmente afeta as pessoas. 34. O Harry insiste muito que tem o maior crux em Hogwarts, por conta da mania de grandeza do Voldemort, que ele vai pra lá pedir emprego e provavelmente ele foi pra esconder alguma coisa. E aí o Ron e a Hermione negam o tempo inteiro, principalmente a Hermione, e aí o Harry acaba desistindo. Mas ele tava certo, né? Porra, esse é o ponto, inferno. 35. Em certo momento, eles estão na beira de um rio, porque eles ficam mudando bastante de lugar, tá? E eles acabam ouvindo alguém se aproximar. E esses alguém, e eles estão protegidos, né? Então ninguém consegue ver. Esses alguém são 2 duendes, o Dino e o Dirk Classwell, eu acho, alguma coisa assim. E o Ted Tonks. E eles estão fugindo porque são todos nascidos trouxas. Então eles estão juntos ali em bando meio fugindo. E todos eles se reúnem pra comer juntos. Mas o trio não interfere porque eles sabem que isso pode ser muito perigoso, tanto pros outros quanto pra eles, né? E aí eles ficam ouvindo as conversas, esperando notícias do mundo bruxo, e realmente eles ouvem. Eles ouvem que vários alunos tentaram roubar a espada de Gryffindor, a Gina é uma delas, eles acabam apanhando muito feio por conta disso. Daí o Snape falando que mandou guardar a espada em Gringotts e que eles dão risada porque uma espada tem propriedades assim, ela não pode simplesmente isso acontecer, então é uma réplica. E além disso, eles falam que todo mundo tá bem e a salvo, que houveram poucas baixas e nenhumas ali do ciclo, né, deles, enfim, tirando menores agressões que os estudantes estavam sofrendo na escola agora que o Snape realmente era o diretor de Hogwarts. 36. Nessa conversa também, eles falam que a última vez que a espada saiu do lugar, que era tipo uma cúpula de vidro assim, foi quando Dumbledore usou para destruir um anel. E aí, é nessa hora que eles se tocam, principalmente o Harry e a Hermione, eles se tocam que a espada pode destruir Horcruxes, porque o anel era um Horcrux. 37. A briga do Harry e do Rony, exatamente como aconteceu. Eu quero que seja feia igual no livro. Foi tão feia que Hermione precisou lançar um feitiço escudo entre os dois. 38. Passam semanas sem o Ron. Só que aí, qual que é o lance, tá? A Hermione tira da bolsinha um quadro que ela roubou da casa dos Black, que é do diretor Black, que fica com um quadro lá em Hogwarts também. E eles colocam uma venda, um feitiço venda nele. E aí eles ficam perguntando várias coisas, às vezes eles só chamam pra conversar e tudo mais. E é interessante ver isso. Por quê? Porque
Ponto 38. Passam semanas sem o Rony. E aí eles falam sobre a marca nos livros do Contos de Biddlebardo. E daí o Harry fala sobre o Xenophilius Lovegood, que é o pai da Luna, né? Estar usando isso e o Krum remeter isso à marca de Grindelwald. Isso são detalhes que fazem muita diferença no enredo total. Porque no filme eu entendo que não tinha muito tempo pra isso, mas agora a gente tem. Então é isso que eu quero ver, entendeu? Nem que a temporada 7 seja dividida em duas partes. Temporada 7 e temporada 8. Tudo bem. 39. Quando eles decidem ir para Godric's Hollow de fato, porque lá é um lugar de muita importância e talvez tenha sido onde o Vold deixou algum Horcrux para trás, né? Tem toda uma preparação para isso. Primeiro de tudo, eles treinam a aparatação embaixo da capa da invisibilidade por muito tempo. Depois eles pegam um fio de cabelo de um casal trouxa de outra cidade, de meia idade, para se disfarçar e tal. E é assim que eles vão disfarçados, completamente irreconhecíveis. Nos filmes eles parecem estar bem foda-se com o fato de que todo mundo conhece a fuça deles e tá procurando por eles. 40. Em Godric's Hollow, a estátua que só bruxos conseguem ver dos pais do Harry com o Harry neném. Eu preciso ver isso. Eu preciso. Tem uma estátua que é tipo um memorial. Preciso. 41. A casa do Harry. Quando ele encosta no portão, aparece uma placa de madeira com dizer bem bonito, falando o que aconteceu ali, sobre como a casa foi mantida, né? Os trouxas não conseguem ver, mas como ela foi mantida ali como um memorial e tal. E aí nos cantos tem várias mensagens de bruxos falando Força Harry, algumas mais recentes, outras mais antigas. E a Hermione fica braba, porque ela fala assim, eles não deviam ter escrito na placa isso, né? E aí o Harry fala, não, deviam sim. É muito bonito ver isso aqui. E realmente, assim, são coisas que precisa ter. 42. A Matilda Bagshot vendo os dois embaixo da capa da invisibilidade. Me arrepiou tudinho os pelos da nuca quando eu li pela primeira vez. Por quê? Porque quando a Matilda Bagshot vê eles lá em Godric's Hollow no filme, eles estão sem a capa da invisibilidade. Mas ela, nos livros, vê diretamente. E ela só consegue fazer isso porque é a Nagini e ela também é uma Horcrux. Então, conhecimento gratuito aí pra ti. 43. O Harry reconhecendo um homem na foto da casa da Batida. Da visão que ele teve roubando a varinha. No fim, a gente descobre que era o Grindelwald, né? E aí a Matilda chama o Harry pro andar de cima, a Hermione ia junto, a Matilda faz que não com a cabeça, e aí dá toda aquela mutreta de ataque e tudo mais. Só que, ponto 42, quando a Nagini ataca o Harry e a Hermione, o Harry tem a visão de que a Nagini tá avisando pro Voldemort que tá com eles. Então o Harry fica indo e voltando entre Voldemort e ele, e aí é muito interessante. O Voldemort fala pra Nagini segurar eles ali que ele tava indo. Tava assim, ó, a essa distância. E aí o Voldemort chega e eles escapam por um fio de cabelo. Eles escapam por muito pouco, se jogando pela janela, né? Ao ponto em que, inclusive, o Harry tem uma visão, ao momento que eles estão fugindo, do Voldemort, da visão do Voldemort, que o Voldemort chega a ver eles antes deles irem embora. E aí é muito incrível, é absoluto cinema, assim. 45, nessa mesma cena. A conexão do Harry e do Voldemort nessa cena é tão importante, é tão intensa, que o Voldemort, quando eles somem, estoura a janela e da janela dá pra ver a casa dos Potter. E aí ele tem toda uma memória sobre aquela noite. Então, seria um momento perfeito para um flashback, porque o Voldemort começa a lembrar com detalhes de essa lembrança, assim, de absolutamente tudo. Então o Harry consegue ver exatamente pelos olhos do Voldemort como os pais dele morreram. Isso é muito emocionante, precisa ter. 46. A indignação do Harry quando ele vê o livro que a Hermione pegou da casa da Matilda Bagshot, onde fala sobre o Grindelwald e o Dumbledore. E ela diz, não, Harry, eles eram muito novos. E aí o Harry fala, não, eles tinham a mesma idade que nós temos agora e a gente tá aqui lutando contra esse filho da puta. Não com essas palavras, mas é alguma coisa nesse sentido também. A gente fica indignado junto com o Harry, porque a gente vê realmente a confiança do Harry no Dumbledore se quebrando, se rachando. 47. O Harry mergulhando no poço ao invés do lago, atrás da espada. O Harry vê o patrono, né, de uma corça, vai atrás, chega lá, e a espada está no fundo de um poço. E aí, quando ele olha pra baixo, ele vê a espada, e aí acontece tudo conforme a gente mais ou menos vê no filme, só que ao invés de um lago, é um poço, o que eu acho que isso torna tudo mais assustador, assim. Fica mais uma vibe mais terror. E aí eu quero ver assim. 48.
O Rony fala, quando ele volta, que ele ficou no Chalé das Conchas, junto com o Gui e com a Flair. Ele ficou em vários lugares, mas uns lugares foi com o Flair e com a Gui, no Chalé das Conchas. E foi lá que ele descobriu sobre o feitiço tabu com o nome do Voldemort. E aí ele fala que o Kingsley Shacklebolt quase foi pego, né? E uma galera da Ordem também quase foi pega, até que eles descobriram que existia esse feitiço tabu, né? E por isso que ninguém podia usar o nome dele. E aí, inclusive, o Harry e a Hermione já não falavam Voldemort faz um tempo, mesmo sem o Ron ali, porque o Ron, ele continuava sendo aquela presença, mesmo sem estar presente. 49. A explicação de como o Ron volta. Porque no livro, no filme, é uma coisa bem mais romântica. Mas ali, ele fala que ele ouviu a Hermione falando o nome dele e que eles estavam conversando sobre uma varinha. E foi a primeira vez desde que o Ron saiu que eles falaram o nome do Ron quando a varinha do Harry quebra voltando da casa, voltando ali de Godric's Hollow. É a primeira vez que eles falam sobre o nome do Ron Weasley mesmo. E aí é por aí que o Desiluminador, né, rastreia e leva ele pela luzinha que entra aqui, ele é a Parata e os Caramba 4. Então, basicamente, foi a menção do nome dele que acionou o Desiluminador. 50. Quando eles vão para casa dos Lovegood, o Harry vê a pintura de... Tem uma pintura que é muito legal no quarto da Luna, que é no teto, e são 5 pessoas. É o Neville, o Harry, a Hermione, o Ron e a Luna. Eles estão todos no teto, pintados de uma forma bem bonitinha, e aí tem uma corrente, tipo, de ouro que entrepassa entre todos eles, formando várias vezes a palavra amigos. E isso é muito legal, porque mostra realmente o quão fofa a Luna é, e o quanto ela valoriza a amizade desse grupo. Enfim, aí ele percebe que, primeiro, a Luna, o Harry, né, percebe mesmo que, primeiro, a Luna era muito mesmo amiga deles, mas principalmente que ninguém dormia ali fazia algum tempo. Daí, depois, ele questiona sobre o Pasquim ter mudado a casaca, porque antes ele defendia o Harry, agora tava tascando-lhe pau, né? E daí sim chegam os Comensais da Morte, e aí essa cena é muito icônica. Por quê? Porque a Hermione, sendo absurdamente inteligente e incrível, ela fala assim pro Harry, tu confia em mim? E o Harry fala confio. Dela, então fica quieto aqui. Ela joga a capa da invisibilidade em cima do Rony, deixa os Comensais ver ela e o Harry, e aí eles desaparatam e vão embora, os 3. Por que ela fez isso? Porque o Rony supostamente tá em casa com Sarah Pintosa, então eles não poderiam estar juntos os 3, porque senão eles iriam pra casa dos Weasley. E porque os Comensais precisavam ver que o Genofilho não estava, de fato, mentindo. Se ele estivesse mentindo, provavelmente ele seria morto pelos Comensais. 51. Eles ficam dias na barraca pensando sobre as relíquias da morte, sobre tudo que eles, entenderam dos últimos dias, e aí eles juntam as ideias. O Harry diz que o Pomo devia estar guardando a Pedra da Ressurreição, porque ele já tinha visto esse símbolo no próprio Anel dos Gaunt, e a varinha dos Peverell era muito conhecida. Enfim, o Harry deduz que ele é descendente do irmão mais novo, por isso ele recebeu a capa da invisibilidade que passa de pai para filho. A varinha, eles não sabem onde tá, mas sabem que existe, porque é a varinha mais poderosa do mundo, ela é muito famosa, e a pedra provavelmente está dentro do pomo. O Harry chega a essa conclusão e fala. E aí, a Hermione é muito irritante, porque a Hermione, ela não acredita, ela diz que não tem nada a ver, que o Harry tá viajando, ela é muito desacreditada. E a ideia da Hermione estar sempre certa é apenas dos filmes, porque a Hermione erra bastante nos livros, principalmente quando se trata de instinto. A Hermione é muito inteligente, isso ninguém pode tirar esse mérito dela, ela é muito inteligente e ela é muito esforçada, mas o Harry tem instinto e o instinto do Harry raramente está errado. Que nos leva ao ponto 52, a rádio clandestina, porque o Rony consegue trazer um rádio de volta, eles ficam muito felizes em ouvir os amigos falarem, porque é em códigos, e eles ficam semanas tentando, acho que são 3 meses que eles ficam tentando sintonizar o rádio, porque é sempre uma palavra secreta e a palavra sempre muda, então eles falam muito em códigos e tudo mais. E aí o Lupin tá como participação especial desse episódio, e ele fala pro Harry perseverar, se ele estiver ouvindo pra perseverar, porque geralmente o instinto dele tá certo. E aí o Harry fica aliviado porque ele percebe que ele e o Lupin não estão mais brigados e o Lupin perdoou ele. 53. Na mata, o Harry acaba sem querer falando o nome de Voldemort, destruindo assim todas as proteções, e é assim que os sequestradores acabam achando o trio. Inclusive, os sequestradores nesse momento estão andando também com Dino e com mais alguém. Com quem eles estão andando? Com o Grampo. É isso aí. 54.
Na mansão Malfoy, o Draco é chamado pra identificar o trio, porque o Harry tá desfigurado, né? E aí só depois chega a Bellatrix e ela entra em pânico quando ela vê a espada, porque deveria estar no cofre dela, né? O Snape mandou guardar no cofre dela, e lá no cofre dela também tem outra Horcrux, então ela fica em pânico e é por isso que eles não chamam o Voldemort pra ir pra mansão Malfoy, porque a Bellatrix tá com medo do que aconteceria com ela se o Voldemort descobrisse o que aconteceu com os bens mais preciosos que ele tem. 55. O Ron grita desesperado para ser torturado no lugar da Hermione. Esse momento demonstra tanto o amor que ele sente por ela, mas principalmente a coragem que ele tem. Porque tu se oferecer para ser torturado no lugar de outra pessoa não é uma tarefa muito fácil, ainda mais pela Bellatrix, que tu já sabe que é uma assassina notória, né? Então, assim, eu quero ver isso acontecendo também. 56. Quem busca o duende com a espada, o grampo, lá embaixo no porão, é o Draco. E ele manda todo mundo ficar contra Contra a parede, encosta na parede, abre as pernas. Tipo assim, e eu quero muito ver isso, porque eu quero ver o Draco sendo o comensal da morte. Eu quero ver isso acontecendo, sim. 57. A visão do Harry que o Voldemort tá com o Grindelwald. E eles não são, tipo, amiguinhos que nem no filme. Na verdade, o Voldemort mata o Grindelwald porque ele se recusa a dizer onde está a varinha das varinhas, que no caso tá com o amado dele, que é o Dumbledore enterrado. Ele se recusa a dizer com quem que tá a varinha, onde está a varinha, e por isso ele acaba morto pelas mãos de Voldemort. 58. O Rabicho se mata com a própria mão. Por ter 1 segundo de hesitação, porque ele tá enforcando o Harry, e aí o Harry fala, tu vai me matar? Eu acho que tu não tá lembrando de quando eu te deixei viver. E aí, esse 1 segundo, esse 1 milésimo segundo de hesitação que o Rabicho tem, faz com que a mão que o Voldemort construiu pra ele se volte contra o próprio pescoço e ele se enforca até a morte. Os meninos até tentam salvar e tirar, mas eles não conseguem. Então, esse 1 segundo de hesitação, mas não é hesitação a palavra que eu quero. Enfim, esse 1 milésimo de segundo que tira a vida do Rabicho. 59. O Ron desarmando a Bellatrix. Porque quem desarma a Bellatrix é o Rony Weasley, o que é sensacional. Ela fica em choque, ela fica chocada. 60. Acontece tudo o que acontece, o funeral do Dobby é muito mais emocionante. Eles fazem uma cova cheia de flores pra ele. O Harry quer enterrar ele a modo normal, entre aspas, a modo trouxa. Então ele pega uma pá, cava lá no Chalé das Conchas, cava uma cova pra ele, coloca daí ele embrulha o Dobby num casaco que ele tem. O Dino dá um chapéu dele, conjura, se eu não me engano, uma touca, um chapéu, e coloca na cabeça do Dobby, escondendo as orelhas dele. A Luna fecha os olhos dele. O Ron tira as meias e os sapatos e coloca as meias e os sapatos no Dobby. E ele é enterrado, então, ali. E a Luna fala umas palavras e tal. É lindo. Eu morri de chorar. É muito triste. Muito triste. 61. A informação que a família Weasley foi levada para a casa da tia Muriel e que agora a casa dela tá sobre o feitiço Fidelius. Isso tranquiliza muito o trio. Por quê? Porque quando eles são levados, né, pelos sequestradores, Hermione fala que ela é a Penelope Clearwater, o Ron diz que ele é o Lalau Champike, o Stan Champike, e o Rony diz que ele é do Dursley, eu acho que é, ele fala que é ou Walter Dursley, enfim, alguma coisa assim, tá? E aí eles acabam reconhecendo que o Ron não é o Stan Champike, porque eles falam que conhecem o Stan Champike e acabam reconhecendo ele como um dos Weasley, então a casa dos Weasley, a toca, já não está mais segura. Então eles são levados todos para casa da tia Muriel, que agora tá sob o feitiço Fidelius e, portanto, segura e protegida. Então todo mundo fica bem mais tranquilo em relação a isso também. 62. O Harry e o Grampo conversando sobre a diferença entre bruxos e duendes. É uma discussão muito interessante, porque é uma discussão que fala muito sobre os preconceitos e sobre privilégios dentro do mundo bruxo, e é absurdamente importante porque tem esse papo de colocar a superioridade e o privilégio de ser bruxo, por mais que eles não se vejam como vilões da história. Então o Harry, por exemplo, ele não tem preconceito nenhum, ele não é o vilão da história, e mesmo assim ele não sabe de todo o privilégio que ele tem. Então é uma boa de uma aula, ainda mais quando a gente começa também a entender como é que funcionam alguns tipos de pensamentos de duendes. Por exemplo, o duende pode fabricar um colar, tá? E aí eu, bruxa, vou lá e compro o colar. Nós temos o costume de morri, vai passar para minha filha. Pro duende, não. Pro duende, volta para ele. É tipo um empréstimo apenas, porque foi ele que fabricou, então é dele. Enfim. 63. O Olivaras falando que que conhecia o mito das varinhas, da varinha das varinhas, mas que nunca tinha ouvido falar em Relíquias da Morte. Isso é muito importante também, tá?
Isso mostra o quão imbecil e ignorante o Voldemort realmente foi e é, porque ele estava atrás da varinha, mas ele teve em sua posse o anel dos Gaunt, que nada passava do que a Pedra da Ressurreição, e ele transformou aquilo em Horcrux. Então, e o Olivaras, por não conhecer o mito, não conseguiu dar essa informação pro Voldemort. Então, o Voldemort era tão ignorante nas coisas que ele não se interessava, que ele não sabia que 3 coisas, esses 3 itens, né, poderiam transformar uma pessoa no Senhor da Morte. Então ele estava simplesmente atrás do poder, que era a varinha das varinhas. Ele nunca se interessou por nada além de poder. Por isso que ele nunca procurou, nem pela capa da invisibilidade e nem pela Pedra da Ressurreição. 64. E o último item aqui, a visão do Voldemort indo para Hogwarts para pegar a varinha das varinhas no túmulo do Dumbledore. Quem recepciona ele é o Snape. Eu quero ver ele colocando o feitiço de desilusão nele mesmo, indo até o túmulo do Dumbledore, abrindo e pegando a varinha. E isso eu quero ver exatamente assim, o Snape recebendo ele colocando o feitiço de desilusão, ele passando pela floresta para chegar até o corpo do Dumbledore. E é aqui que acaba o primeiro filme, então eu vou separar numa segunda parte, num segundo vídeo, porque esse aqui já tá com 56 minutos de bruto, já tá gigantesco. Então, faltou alguma coisa até esse momento no livro pra ti? Se faltou alguma coisa, me conta aqui embaixo nos comentários, que eu gosto muito de conversar com vocês. Quando vocês comentam, eu fico muito feliz. Curta esse vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal. Não esquece de olhar os outros vídeos aqui dessa série e de outros livros que tem aqui também no canal. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande beijo no teu coração e tchau!